Star Wars Uma Nova Esperança vai voltar para os cinemas. Pois é, o site oficial de Star Wars acabou de dar esse anúncio, então vem comigo para ver se a gente vai ter a chance de assistir um dos melhores filmes da história aqui no Brasil também, quando que vai voltar esse filme para os cinemas, e claro, vamos comentar um pouquinho também sobre a passagem do George Lucas na San Diego Comic Con, tudo que ele falou por lá. Bom, para isso vamos aqui para o site de Star Wars, traz aqui o logo comemorativo de 50 anos de Star Wars. Star Wars Uma Nova Esperança retorna aos cinemas para comemorar 50 anos. Assista ao clássico de Star Wars com o relançamento nos cinemas a partir de abril de 2027. Em 30 de abril de 2027, celebraremos o 50º aniversário de Star Wars, com um relançamento do clássico de 1977 por tempo limitado nos cinemas de todo o mundo. Graças a Deus, então podemos respirar aliviados, já que tudo dá a entender que teremos o filme aqui no Brasil também. Eu já estava um pouco confiante com isso, já que ano passado a gente teve a volta do episódio 1, que foi no May the 4th, e esse ano tivemos, agora em abril, a volta do Vingança do Sith, comemorando 25 anos. Ainda tem alguns rumores de que no ano que vem, 2026, a gente possa ter 10 anos de Rogue One, principalmente fazendo ali uma dobradinha com o último episódio da segunda temporada de Andor. O próprio Tony Gilroy falou que está estudando uma coisa dessa, da gente assistir o último episódio e já assistir o filme Rogue One. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Parte da comemoração do 50º aniversário da Lucasfilm, Star Wars Uma Nova Esperança será relançado nos cinemas no feriado do 4 de maio, também conhecido como Dia de Star Wars. Se eu não me engano, eu vou até olhar aqui no calendário, o 4 de maio ele vai cair numa quinta, então pode ser que a gente tenha o começo do filme aqui nos cinemas até na semana antes, ou seja, no finalzinho de abril até ali o 4 de maio, ou seja, umas 2 semaninhas, que foi mais ou menos o que a gente teve pro Vingança do Sith também. De qualquer jeito, tá falando aqui, ligue a mira do seu computador e fique de olho em Star Wars para mais detalhes, incluindo onde comprar os ingressos para esse evento único de uma geração. Pois é, galera, então se vocês têm interesse em assistir esse filme nos cinemas, já sigam aqui o canal, se inscrevam aqui, porque assim que a gente tiver qualquer tipo de notícia, a gente vai passar para vocês, e claro, também vamos tentar fazer uma sessão especial para os fãs, para a gente assistir todo mundo junto. Dito isso, alguns dias atrás terminou a San Diego Comic Con e pela primeira vez na história o George Lucas esteve lá e ele falou bastante coisa legal. Então vem comigo para descobrir o motivo dele ter finalmente, saído da toca e ter ido para uma Comic Con e tudo que ele falou nesse evento. George Lucas quebrou um recorde na Comic Con ao promover o seu Templo para o Povo. A San Diego Comic Con encerrou seu último dia com um painel histórico em homenagem a um convidado igualmente histórico, George Lucas. Lucas finalmente compareceu à San Diego Comic Con desse ano para promover o novo Museu Lucas de Arte Narrativa, com 28 mil metros quadrados, que será inaugurado em Los Angeles no próximo ano. Para quem não sabe, esse museu do George Lucas, ele vai ser um grande compilado da história da comunicação e do cinema. Então ele vai ter coisas, claro, de Star Wars, coisas da Lucasfilm, mas também vai ter muitas coisas históricas do cinema em si. E se você olhar como que é a construção desse museu, cara, parece uma espaçonave de Star Wars. É simplesmente sensacional. E ó, pessoal, se vocês estiverem ouvindo qualquer tipo de ruído, é por causa do meu abençoado, meu querido vizinho, que tá fazendo uma obra aqui há 2 meses e tá difícil. Então, ó, deixa o like, deixa o hype e manda esse vídeo pro seu amigo, vai, me ajuda, porque estamos aqui em tempos difíceis, tá? Por favor, ajuda muito. Depois de nos prepararmos para a chegada de Lucas no início desse mês, os fãs lotaram o maior palco da convenção, o Hall H, com mais de 6 mil participantes, segundo o The Hollywood Reporter. Esse total torna esse o maior painel e a maior exibição de domingo da história da Comic Con. Mano, o cara é muito brabo, né? Ó, aqui a estica dele, sempre com a sua camisetinha de flanela, camisetinha xadrez, pronto pra festa junina, ao lado ali do grande Guilherme Del Toro, que quase dirigiu um filme do Jabba the Hutt, a Queen Latifah e, claro, outra lenda da Lucasfilm, o Doug Chiang, que é o diretor de arte da Lucasfilm. E, cara, pra você ter ideia, já passou por lá painel de Star Wars, de Avatar, de Avengers, de tudo que você pode imaginar, e ninguém bateu o recorde em cima do George Lucas. As pessoas foram lá simplesmente para ter a oportunidade de ver uma das maiores lendas da história do cinema. Esse cara, sério, é um ícone, né? Uma lenda viva. A gente tem que celebrar ele cada dia enquanto ele estiver vivo. Lucas foi acompanhado pelo pessoal aí que eu falei da foto, né? Para falar do seu museu. A coleção de arte de George Lucas nos últimos 50 anos começou com histórias em quadrinho que ele adquiriu na faculdade
faculdade, mas cresceu para incluir 40 mil peças que vão desde pinturas rupestres e obras-primas mais modernas. Para Lucas, a arte está conectada pela história e pelas pessoas e a conexão que as inspira. A arte tem mais a ver com conexão emocional, não com quanto custou ou com a celebridade que a criou. Se você tem uma conexão emocional, então é arte. Já trabalhei com centenas de ilustradores na minha vida e todos são brilhantes, mas não são reconhecidos por nada. Esse museu é um templo para o povo. Aqui mais uma fotinho lá de como foi o painel. O diretor Guilherme Del Toro repetiu as palavras de Lucas e destacou a importância da arte narrativa como uma forma de arte do povo, quando comparada às ofertas mais tradicionais de museus. Imagine que tivemos apenas música clássica e o rock and roll nunca tivesse sido criado. Isso é rock and roll e o rock and roll precisa ser consagrado. Isso é uma homenagem ao momento popular, eloquente do nosso passado visual que pertence a todos nós, e o museu celebra isso. O artista conceitual Doug Chiang comemorou a arte trazida do museu ao incluir peças que foram profundamente importantes para a nossa sociedade, mas nunca foram elevadas ao lugar de honra que ocupamos a arte clássica. Chiang conta como lhe disseram que ele superaria seu amor pela arte em quadrinhos e está incrivelmente feliz por não ter superado isso. A arte em quadrinhos e a ilustração para revistas eram meio que desprezadas, mas era uma forma de eu apreciar a arte e me convidava a aprender mais sobre a arte. E o que eu adoro no que George e Melody estão fazendo com esse museu é que eles estão reconhecendo e respeitando artistas que realmente não tinham sido destacados. E aqui, obviamente, a gente tem uma arte do Ralph McQuarrie de 1975, que é uma arte conceitual trazendo o primeiro visual do C3PO e do R2-D2. E Ralph McQuarrie é uma das lendas da Lucasfilm. Se Star Wars é do jeito que é, muito se deve à genialidade do Ralph McQuarrie. De acordo com a IGN, em um vídeo promocional exibido durante o painel, os convidados viram modelos em tamanho real do Land Speeder do Luke, General Grievous, a sua Wheel Bike, o N1 Starfighter de Anakin, as Speeder Bikes dos Scout Troopers. Esses modelos gigantescos foram acompanhados por artes conceituais e storyboards originais de Ralph McQuarrie e Jim Steranko para Indiana Jones e Star Wars. E aqui mostra um pouquinho, né, de algumas coisas que vão estar lá. Isso aqui deve ser do Flash Gordon, que é Alex Raymond Flash Gordon e tal. George Lucas é famoso por sua paixão pelo mitológico Joseph Campbell. A jornada do herói de Campbell está muito presente em Star Wars. Lucas fez referência a Campbell durante o painel e abordou a importância da ficção científica na criação de novos mitos para uma sociedade global em transformação, que é justamente o que o George Lucas fez com Star Wars. Ele atualizou o que é conhecido como a jornada do herói. A sociedade não pode existir em um sistema de crenças comum, e é aí que a ilustração é vital para mostrar o que isso significa na vida cotidiana. A ficção científica é um mito, mas nós tornamos a realidade. Os humanos tornam a realidade por causa dos livros e da arte da ficção científica que fazem com que as pessoas digam: ah, poderíamos ir à Lua. E em uma dessas ideias, a gente realmente foi para a Lua. Na ficção científica não pode depender do que sabemos, mas pode se inspirar no que achamos que sabemos. E aqui tem uma imagem de como estão as construções do museu do George Lucas. Eu falei que parecia uma nave espacial, né? Que negócio futurístico sensacional. Cara, George Lucas é um visionário até nisso, né? Mas enfim, aqui tem o final falando aqui um pouquinho mais de como ele falou do Joseph Campbell também e como ele foi ovacionado pela galera. Então é muito legal a gente ver o George Lucas tendo esse reconhecimento, mais reconhecimento ainda do que ele merece. O cara é simplesmente uma lenda viva e eu acho que tudo isso fica amarradinho aí também com a notícia de Star Wars. Fiquem de olho porque 2026 promete com a volta de Star Wars nos cinemas e claro, 2027 promete ainda mais com a Celebration, com o Starfighters nos cinemas e o museu do George Lucas. Deixa eu ir que meu vizinho voltou a marretar aqui. Gente, eu preciso ir. Valeu!